Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional, que a gente está vendo pelo livro do Warren Wiersbe, Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus! Glória a Deus, gente! Um diazinho gostoso, amanheceu chuvoso, glória a Deus, aleluia! Eu e meu chazinho de espinheira santa, com camomila, canela e maçã. É uma mistureba, mas com uma delícia. Eu garanto, vamos lá. Novo Testamento, dia 79. Encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. O apóstolo Paulo estava dizendo adeus aos anciãos da igreja de Éfeso, muitos dos quais ele, sem dúvida, levou pessoalmente à fé em Cristo. Os servos de Deus vêm e vão em nossa vida, e embora amemos e nos beneficiemos dos seus ministérios diversos, não nos atrevemos a idolatrá-los. Precisamos edificar sobre o fundamento eterno e imutável para desfrutar de uma vida cristã satisfatória e consciente, o Deus imutável, porque eu, Senhor, não mudo. Vamos de novo, o Deus imutável, porque eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3:6, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo que será para sempre. Hebreus 13:8, imagine como seria ter um homem do calibre de Paulo como seu pastor. Ele havia visto Jesus em sua glória e o havia ouvido falar até que havia estado no céu e voltado. Ele tinha um dom de cura, era um homem de oração e conhecia os ministérios de Deus. Porém, por maior que Paulo fosse em assuntos espirituais, se ele tivesse visto você edificando a sua vida sobre ele, teria dito: edifique a sua vida sobre Jesus, ele é o alicerce. Porque ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que foi posto, o qual é Cristo. 1 Coríntios 3:11. É trágico quando as pessoas não espirituais transformam seu pregador ou professor favorito em uma celebridade religiosa, como os cristãos fizeram na igreja de Corinto. É também lamentável que alguns servos cristãos incentivam esse tipo de comportamento antibíblico e acomodem-se nele. Eles precisam imitar o que Pedro disse quando Cornélio se prostrou aos seus pés: ergue-te, eu também sou um homem. Imutável é a palavra de Deus. Para sempre o Senhor está firmada na tua palavra no céu. Passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. É a Bíblia que nos revela o caráter, as obras dos propósitos do único Deus verdadeiro e vivo. Precisamos comparar com essa palavra imutável o que quer que os líderes religiosos digam. De tempos em tempos aparecem novas traduções da Bíblia. Não porque a Bíblia muda, mas porque a linguagem muda. Deus quer que entendamos quem Ele é e o que Ele quer que sejamos e façamos. Ninguém entende tudo que está nas Escrituras e sempre há mais para aprender. Aqueles anciãos de Éfeso não tinham Bíblia completa como temos hoje. Pergaminhos do Antigo Testamento estavam disponíveis, mas eram caros. E o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, mas os primeiros cristãos tinham o suficiente da palavra de Deus para conhecer o básico e colocá-lo em prática. Não veja a sua Bíblia como um livro de leis e regras, mas como a palavra da sua graça, porque a sua graça é revelada na Bíblia do início ao fim. Imutável é a graça de Deus. A graça é o favor de Deus concedido livremente a pessoas que não merecem como nós. A mensagem da salvação é o evangelho da graça de Deus e não há outra mensagem salvífica de Deus. O evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados e segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras.
Jesus morreu em nosso lugar. Essa é a graça de Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Contudo, a graça de Deus não apenas nos salva, mas também atende a todas as nossas necessidades, porque Ele diz: a minha graça te basta. O tesouro da graça divina está disponível a todos os cristãos. O trono de Deus é o trono da graça para nós, não um trono de juízo. Ele está disponível para nós em todos os momentos, em todas as necessidades. O suprimento é ilimitado e Ele dá maior graça. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Lucas 11, 9. A gente começou o texto de hoje lendo Atos 20. E eu quero ler só o texto que a gente começou hoje, que ele é muito, muito interessante. Ele diz assim: encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. Ele fala sobre, esse texto de hoje fala sobre a imutabilidade de Deus. Então ele disse que Deus é imutável, a segunda parte que a palavra é imutável, e a terceira parte é que a graça de Deus é imutável. O que é ser imutável? Não muda. Deus não muda, a palavra não muda e a graça de Deus não muda. Pera. Se a graça de Deus não muda, por que eu não vivo na graça? Se a graça de Deus não muda, por que a minha vida não é cheia da graça de Deus? Se a graça de Deus é imutável, por que eu estou vivendo tudo na minha vida menos favor, menos graça? Se Deus não muda, por que parece que Deus não me escuta? Se a palavra é imutável, por que parece que a palavra só me prejudica? Sabe por quê, queridos? Presta atenção. Onde que a glória de Deus ela é muito forte? Vocês sabem? Onde que é mais forte? Onde que é mais forte? A Aline entendeu, hein? Onde que é mais forte a graça de Deus? Perto do trono de Deus. E onde é o trono de Deus? O que precisa ter? Tem um lugar físico chamado o quê? O trono de Deus ele tem um lugar físico chamado santidade. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu vou beber mais chá? Melhor, né? Deixar vocês pensar. Não, eu vou falar e vou deixar vocês pensar. A graça de Deus, ela está no trono de Deus. O trono de Deus está situado em um lugar físico. Nesse lugar físico, a gente precisa de estar lá. E o nome dele é santidade. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Foi, meu chá foi. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Depois ela diz: no que for possível, no que depender de você, porque a Bíblia já sabe que precisa do outro também. Tenha paz com todo mundo, porque... tenha paz com todo mundo e seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A graça, o favor, o desfrute da presença de Deus está no trono, e o trono está no lugar santo. Agora pera, Poliana, então eu entrego meus dízimos, minhas ofertas, eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu vou à igreja, eu sirvo na igreja. Eu tô ali, eu tô obedecendo os estatutos. E por que minha vida ainda continua estragada? Por que tá tudo sem sentido? Por que tá tudo sem nexo? Vocês já perguntaram isso a vocês? Com certeza. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Você vai ter que voltar na sua história. E você vai ter que ajustar alguma lacuna que aconteceu no passado. E você vai ter que esperar o tempo dessa lacuna ser ajustada. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada na sua vida.
e depende de você. No que depender de você, tem sim iniquidade no arraial. Porque Jesus veio para que você tivesse vida e a tivesse em abundância. Esses dias eu conversando com uma seguidora, quando ela se casou com o marido dela largou uma noiva para ficar com ela. Uma noiva de anos. Vocês têm noção quanto essa noiva chorou? As expectativas, ela sofreu uma defraudação. Sabe o que aconteceu com a minha seguidora? 15 anos depois, a mesma coisa que aconteceu com a noiva. Sabe o que eu disse para ela? Volta agora na noiva e pede perdão. Volta na tua história. Não adiantou você ser virgem para casar. Volta aqui um sinalzinho. Não adianta você ser virgem, não adiantou você entregar dízimo, oferta, com a brecha lá atrás aberta. Porque essa brecha aberta não conseguiu fechar a sua lacuna. Você tem que voltar na tua história. E você tem que pedir perdão a quem você defraudou. Porque é que essa mulher foi defraudada e você ajudou ela a ser defraudada. Não compactue com nenhuma defraudação. Não compactue. Ela voltou na história. Ela mandou um direct no Instagram deste tamanho para a mulher. A mulher respondeu ela, dizendo: na época eu pensei que ia morrer. Eu senti muita raiva de vocês. Muita raiva, mas passou. E eu estou bem. E teve uma, porque foram várias que fizeram isso. Teve uma que falou assim, que é dessa. Falou assim: e eu hoje também estou passando a mesma coisa. Eu acho que eu senti tanta raiva de você lá atrás que hoje eu estou colhendo isso. De novo. Eu fui abandonada agora pelo meu marido. Eu também estou vivendo um processo de separação. E aí a minha seguidora falou assim: pois que no que depender dessa brecha aberta, que ela seja fechada na sua vida e na minha vida. Aí a menina pegou e escreveu para ela assim: amém. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Volta na tua história. Volta. Ah, eu não consigo ver. Volta na tua história. Volta. Pede perdão. Renuncia, denuncia. Volta na tua história justa. Não tem como. Não tem como, gente. Não tem como. A gente realmente precisa voltar na nossa história. Alguma coisa tem. Tem pecado no arraial. É no que depender de você. Você contribuiu para o pecado de alguém? Ah, mas eu tenho vergonha. Minha vergonha do jeito que você está. Entendeu? Má vergonha. Teve uma outra que escreveu, a outra foi bem desaforada. Mas vomitou tudo o que precisava. E depois falou assim: eu te perdoo. Obrigada. Tipo assim, ela, glória a Deus, vambora, só segue. Eu escrevi assim pra ela: ok, ignora, apaga que já foi, só segue. Você plantou algo no reino do Espírito. Agora apresenta essa carta para Deus. Apresenta esse perdão agora. Leva para o tribunal. Leva agora para o tribunal, porque você recebeu o perdão. Cadê os teus acusadores agora? Não tem. Teve uma outra que abriu a porta da oportunidade. Ela sonhou com isso e falou comigo. E ela me escreveu assim: não consigo falar com a pessoa, não tenho contato da pessoa. Aí eu falei para ela: procura no Instagram, faz a varredura. Ela fez a varredura. E ela já tinha feito varredura umas outras 5 vezes para pedir perdão. Sabe o que aconteceu? Ela achou. Então assim, ponto número 1, ora, jejua e faz a varredura. Faça a varredura no Instagram, no Facebook. Achou? Pronto, você já achou a pessoa. Se você não achou, aí você vai, confessa esse pecado perante Deus e perante um sacerdote. Entrega uma oferta no altar e pede ao Senhor para Ele abrir a porta da oportunidade para você se retratar com a pessoa. Aí na hora certa, no momento certo, a porta da oportunidade vai se abrir. Porque uma das meninas que eu tinha falado que ela trouxe o resultado, eu disse isso pra ela e aconteceu. Ela foi, ela confessou com o pastor dela, ela entregou até uma oferta no altar e depois que ela entregou a oferta no altar, ela achou. Se a pessoa continua casada com o outro, tem 2 hipóteses. Ela sabe.
Se ela souber da sua existência, dá para você ir lá e falar. Ela não sabe da sua existência, você só vai falar com o sacerdote. Você não tem como. Sabe por quê? Porque você pode destruir a família de alguém, tá? Você pode destruir. Então, assim, se você foi amante do cara em algum momento, se a mulher sabe da sua existência, se a mulher sabe da sua existência, ou se o homem sabe, vai nele, pede perdão. Né? Gente, oferta no altar, não tem altar da igreja, você põe oferta lá. A gente não vai para a igreja e entrega uma oferta no altar? Oferta no altar, oferta no altar, só isso. Você pega uma oferta e põe no altar da igreja, no gasofilasto, ou no horário da oferta, lá, o ofertório, pá, colocou, terminou o culto, vai lá e pá, põe uma oferta no altar. Se a pessoa sabe da sua existência, vai na pessoa. Se a pessoa não sabe, vai no altar. Entrega uma oferta e confessa para o sacerdote, tá? Se você foi o traído, ou você perdoa, ou você nunca abre a porta da oportunidade de Deus para sua vida. Você precisa perdoar. No que for possível, no que depender de você, tenha paz com todos e seja santo. O perdão, ele é unilateral. O perdão é unilateral. Repete comigo, escreve para mim no chat. O perdão é unilateral. O perdão não envolve duas partes. O perdão é unilateral, né? Se o perdão é unilateral, dor é só dor. Dor a gente chora, tá? Dor a gente chora. Quando a pessoa começa a chorar, eu falo, chora mesmo. Que eu choro junto. Nós vamos chorar junto, porque chorar a gente pode. Sentir dor a gente pode. Agora não perdoar, não. Tem que perdoar. O perdão é unilateral. O perdão tem que ser oferecido. Se você não oferecer perdão, você não vai viver a graça de Deus. Ai, porque eu sofri. Não, você não vai viver. Você tá aqui para perdoar. O perdão é unilateral. Dor é só dor. Dor a gente chora. Dor você chora e abraça. Acabou. Agora, perdoar, você vai ter que perdoar. É um projeto de perdão? É. Eu sei, então agora o meu projeto é perdoar. Então pronto, tá? Vai ter que perdoar. Porque se não perdoar, você não vai ver a Deus. Você não vai ter o favor de Deus. Você não vai entrar na porta da oportunidade da graça de Deus. Vale a pena ser santo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena, gente, perdoar. Vale a pena pedir perdão. Vale a pena ser fiel. Vale a pena, confia em mim que vale a pena. Eu tenho visto Deus viver milagres, fazer milagres e maravilhas na vida de muita gente, inclusive na minha. Eu tenho visto Deus tirar pessoas de lugares em que essa pessoa nunca sairia sozinha se não fosse o favor e a graça de Deus. Gente, tem milagre acontecendo na real. Tem gente vivendo milagre, pessoas do lado dessa pessoa. Do lado dessa pessoa vivendo nada. Se você perdoou, você não tem que dizer não. Diz nada. Diz nada. Se houver a oportunidade dessa pessoa te pedir perdão, você fala, minha filha, com a graça de Deus eu já te perdoei. Pronto. Pois é complicado, porque assim, ó, como fazer se o pastor não for de confiança, ou alguém que não entende, fazer o que com essas confissões? Gente, então não é crente. Eu não tenho muito o que orientar. Como é que você não vai confiar no pastor, gente, para fazer as coisas de Jeová, Jireh, Rafá? Como é que a gente vai fazer para não confiar nas coisas de Jesus? Eu não sei, não tenho isso. O pastor não é de confiança para você perdoar alguém? Ah, para você confessar, né? Então vai ter que procurar alguém. Vai ter que procurar alguém. Vai ter que ter alguém de confiança, gente. Vai ter que ter, vai achar. Procura uma igreja crente de verdade. Vai lá, confessa e deixa. Em nome de Jesus, deixa no altar. Deixa esse pecado no altar, gente. Volta livre para casa, combinado? Volta livre, porque tem um banquete de graça sendo apresentado para você. Se eu te falar, se arrepende mesmo, vamos falar do pecado primeiro. Você não vai expor a vida de ninguém, né? Claro, até parece. Se você consegue falar com a pessoa, fala com a pessoa. Se não dá para falar com a pessoa porque o outro não sabe ou porque realmente a pessoa sumiu, você vai ter que confessar para alguém crente, tá? Você não precisa ser necessariamente um pastor. Pode ser um pastor, uma irmã do coque, um obreiro, um diácono, pode ser qualquer coisa.
E aí, se você for fazer alguma coisa que não seja na sua igreja, entrega uma oferta para a pessoa e uma oferta na sua igreja, tá? Entrega uma oferta. Então, assim, confessa e deixa, só deixa, sabe? Cria a porta da oportunidade da graça para você. Você precisa criar. Aqui você já tem informação do que você precisa fazer. Aí agora, né, vambora, vamos lá, coloca a mão na massa, tá? E sobre perdoar, ou você perdoa, ou você não vai viver a graça de Deus. Porque o diabo, ele vai ter um segredo. A falta de perdão é um segredo que você guarda com o diabo, sabe? Você precisa perdoar. Não consigo, tá bom, vai vivendo aí. Se tá bom do jeito que tá, só segue. Com certeza não tá. Você tem que fazer o projeto do perdão. Poliana, como que eu faço? Você jejua, você ora, você consagra. Você pede favor imerecido de Deus. Você jejua para você conseguir perdoar. Tem gente que vai precisar de jejuar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você já sabe o que tem que fazer, entendeu? Não deve tá bom, não. Bom não tá. Se tivesse bom, é que tava perdoado. Certeza que não tá bom. Se não tá bom, vamos melhorar. Sabe? Não consigo perdoar. Não, você não vai conseguir. Perdão é para quem é justificado. Você só vai conseguir perdoar com a graça de Deus. Tem perdão, gente, que só dá para conseguir perdoar com a graça de Deus. Imagine um homem que a filha dele foi arrastada, estuprada, morta, esquartejada. Como é que ele vai perdoar essa pessoa? Só com a graça de Deus. Vocês entendem? Olha só. Como que perdoa a gente assim? Só com favor, só com a graça. Sem a graça não tem como, sem contar com Deus não tem como. O problema é que você está tentando perdoar a pessoa pela força do seu braço. Você precisa aprender a ver as coisas com a ótica de Deus e saber que Deus não despreza ninguém. Até essa pessoa má, inconsequente, maldosa, terrível, cruel, vã, vil, mesquinha, avarenta, presunçosa. Isso que essa pessoa é. Mas mesmo assim, Deus não dispensa essa pessoa. E se Deus não dispensa, e se você serve um Deus que não dispensa, você também não vai dispensar. Então você não vai ter um segredo, você não vai ter uma trelação de alma mais com essa pessoa. Você vai perdoar, você vai liberar a vida dela. Perdoar não é conviver. Perdoar é perdoar. Combinado? É entre você e Deus. Você não precisa dizer que perdoou a pessoa. Não precisa, gente. Só segue. Você precisa perdoar, porque não é um sentimento. Você decide que você perdoa. Entende? Você decide. Polly, como sabemos que perdoamos de coração? Porque a dor nos confunde. Não, tá doendo, não perdoou. Não perdoou. Você é livre. Quando você perdoa, você é livre. Tá? Sem ser livre, sem... Dor é falta de perdão. Qualquer tipo de dor. Bora lá. Sou casada, mas fui amante quando solteira uma vez e a esposa não soube até hoje. Já pensei em mandar mensagem, mas eu tenho medo de destruir o casamento. O que eu faço? É necessário pedir perdão por adultério? Sim, você tem que pedir perdão no altar. No altar. Pra ela não. Ela não sabe, pra ela não. Combinado? Ela não sabe, pra ela não. No altar. Você vai no altar, você confessa, você chama um pastor e você confessa. E aí você pede pra ele orar por você, tá? Um pastor de confiança, claro. Então você precisa não ter mais esse segredo entre você e o diabo. Vamos lá. Eu fiz o jejum ano passado para perdoar um homem que assassinou minha irmã. E já vou fazer outro propósito em prol desse perdão. Ah, eu ajudei tu, não foi, meu amor? Eu e a Lucy, não foi? Foi. Ela fez um jejum para perdoar o cara que assassinou a irmã dela. Foi muito forte. Gente, foi muito forte. Ela conseguiu liberar o perdão, viu? Ele era o marido dela. E foi um feminicídio, tá? Foi um feminicídio. Aí eu falei, só através de graça. Você não vai conseguir perdoar ele assim. É impossível. Humanamente falando, é impossível. Depois de um devocional meu, acho que foi de Marcos 11, não foi? Ela viu que ela precisava perdoar ele. E ela fez um jejum e ela conseguiu perdoar ele. Porque a irmã dela morreu, a filha mais nova mamava no peito, gente. Feminicídio, Marcos 11. Assiste esse devocional depois. De Marcos 11, feminicídio. Tira queima-roupa, feminicídio, assim, ó. A menina mamando no peito. Então, você imagina
Como é que estava a cabeça dela? Falei, mas perdoar, você vai ter que perdoar. Passou-se mais de 13 anos, você vai precisar perdoar. Ela pode ou você vai precisar perdoar. E ali a gente foi fazendo um trabalho. Gente, um mês depois ela já estava livre. E ela disse que agora eu vou fazer um propósito. Hoje não me dói, mas eu perdoei a outra mulher e meu marido. Já liberei, não foi fácil, mas foram 3 anos declarando perdão. Tá vendo? Ela passou 3 anos para declarar perdão. Se Deus nos perdoa todos os dias, precisamos perdoar. Vamos lá. Como faço para liberar perdão para o meu pai e para a segunda família dele? Moramos no mesmo bairro há 25 anos e eles nem me cumprimentam na rua. Coisa feia, né? Eu sei, querida. É muito feio isso. Você precisa começar a declarar o perdão, jejuar por isso. Você precisa começar a jejuar. Meu relacionamento começou com adultério. Ambos, hoje somos casados. Ela abandonou. Consigo restauração? Ixi. É que você começou contra a Bíblia, né? Meu relacionamento começou de um adultério, dos dois. Nós somos casados. Ela abandonou. Ela te abandonou, né? Eu consigo a restauração? Pois é, né? Deixa eu beber minha água. Calcula aqui comigo, meu filho. Calcula nós dois aqui. Você acha que Deus vai destruir uma família para começar outra? Não vai. O mínimo para isso tudo, o mínimo, assim, ó, é assim, o menos zero. Você vai ter que voltar na sua ex-esposa, pedir perdão para ela. Você vai ter que pedir perdão para sua ex-esposa. Você vai ter que ir lá na sua ex-esposa e recompensá-la, indenizá-la. A verdade é essa. E você vai ter que indenizá-la por tudo que você fez contra ela. A primeira esposa é o mínimo. Assim, é o básico, o mínimo, assim. A gente nem sabe se isso resolve. Mas que você tem que fazer isso. Vamos ter uma vida bíblica, meu filho? Você já teve uma vida, já começou a vida toda esculhambada, meu filho. Não adianta querer fazer qualquer coisa do seu jeito e achar que Deus tem que certificar os seus erros. Ele não vai. Deus não vai. Deus é santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Então você não vê Deus porque você vive debaixo de adultério, de maldição. Você vive, entendeu? Aí você vai lá na primeira esposa, pede perdão, indeniza. Você vai lá no esposo da sua mulher atual, pede perdão, indeniza. Você vai para o altar, você vai confessar esse pecado. Mas antes de tudo, na verdade, vamos para o altar, confessa esse pecado, chama o pastor para o gabinete. Você vai confessar esse pecado. Aí depois a gente vai ver o que Deus fala. Aí você vai lá na sua atual esposa. E você vai confessar esse pecado para ela. Porque por mais que ela te abandonou, você vai falar assim, eu quero confessar esse pecado. Porque eu sei que você me abandonou hoje. Porque primeiro que a gente começou tudo errado de adultério. Tudo. Contra a Bíblia. E agora eu quero fazer direito. E você vai confessando tudo para todo mundo. Vai pegando os caquinhos que você saiu jogando. Meu filho, não tem como. Você pega toda essa titica que você saiu espalhando assim, ó. Você sabe, saiu espalhando pela cidade. Você vai pegando os caquinhos, sabe? Juntando. Depois você confessar no altar para sua primeira esposa, indenizá-la. Para o marido da sua atual esposa, indenizá-la. Depois que você confessar para sua atual esposa de que você está em arrependimento, né? Aí depois a gente fala com Deus. Agora não tem como. Você precisa resolver isso urgente. Você precisa indenizar essas pessoas por defraudação. Você defraudou todo mundo, entendeu? Deus não vai destruir um relacionamento. Não vai. Tá todo mundo aliançado espiritualmente. Tá todo mundo preso espiritualmente, entendeu? Outra aqui. Polly, eu faço um jejum para perdoar. Mais de 1 ano e não consegui perdoar ainda. Ó, deixa eu te dizer. Tem uma lá que ficou 3 anos, viu? Pode continuar. Aqui, o liberar de perdão foi libertador. Eu senti uma paz que excede todo o entendimento.
Eu estava no processo de reconciliação com o marido, mas ele confessou que tem uma filha. Acho que eu vou desistir. Meu Deus, uma filha. Ele é sapeca. Esse marido... A prova de que amante tem a falta de paternidade. Meu pai era ausente, eu era ferida. Por ele ter traído minha mãe. Hoje Jesus me curou, porque era aquela que era amante, entendeu? Toda amante tem problema de paternidade. Toda amante tem problema de paternidade. Toda. E o cara também. E outra coisa, para aquele cara lá, né, que o casamento dele veio de um adultério, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Por fim, antes de pensar em restauração, você precisa restaurar sua paternidade. Senão você vai fazer tudo errado na sua vida. Então vamos lá. Tu precisa confessar, pedir perdão para tua primeira esposa, para o marido da tua esposa, primeiro marido, para tua esposa no altar, e você precisa começar a trabalhar o resgate da sua paternidade. É daqui uns anos, hoje não. A gente vai ver a possibilidade desse casamento aí, que não acredito muito não, de verdade. Deus não vai destruir um casamento para começar outro. Mas Deus pode tudo e Ele pode estender uma graça. Quem sou eu? Mas eu preciso que você faça pelo menos esse passo. No meu caso, é a primeira aliança. Devo indenizar mesmo sendo namorado na época. O caso dela era de fato casamento. Largou para ficar comigo. Eu dou indenização a ambos. O dela sim. O seu, você tem que pedir perdão para sua ex-namorada, tá? Você precisa. Você pegou assim para você, ó. Um mundo de bagunça e trouxe para sua casa, achando que era um presente precioso. É isso que aconteceu no mundo espiritual, tá? Mas a indenização você vai perguntar para a pessoa. Eu gostaria de te indenizar de alguma forma. O que é que posso fazer com isso? Às vezes a indenização, gente, ele vai falar assim, eu te dispenso. Geralmente as pessoas dispensam, mas você precisa propor. Às vezes a indenização vai ser alguma coisa, eu não sei o que. Eu não tenho como determinar qual vai ser a indenização. Eu só sei que quando Mateus, ele era cobrador de impostos, quando ele se encontrou com Jesus, ele indenizou todo mundo 4 vezes mais. De tudo que ele roubou das pessoas. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus, ele fez a mesma coisa. Não se encontre com Jesus. Não se encontre com Jesus e faça alguma coisa. Vira pra pessoa e fala, me dá uma conta sua aí pra eu pagar. Eu tô apertado, mas vambora. Me dá uma conta, faz alguma coisa. Eu quero indenizar você. Eu quero chegar aqui na tua história e fazer alguma coisa. Sabe? Todo mundo que teve uma história com Deus indenizou. Principalmente ele que é caso de amante, gente. Tem que indenizar. Ele defraudou. Os defraudadores têm um problema de seríssimo, assim, nem vou falar aqui no devocional, melhor não. Então, assim, no seu caso, você saiu defraudando todo mundo para viver a tua história. Todo mundo que foi defraudado, você tem que voltar lá atrás, pedir perdão e indenizar. Mas eu te sugiro fazer o seguinte, antes disso tudo, você já sabe o que tem que fazer, entendeu? Esse devocional aqui, você já sabe tudo que tem que fazer. Mas antes disso tudo, vem no jejum agora, de pelo menos 21 dias antes de você fazer tudo isso. Entrega um jejum para Deus primeiro, em arrependimento. Faz aí uns 21 dias, uns 30, uns 40 dias antes disso tudo, tá? Entrega um jejum de arrependimento e lista quais são as suas intenções para Deus. Olha, Deus, eu vou confessar para minha ex-namorada, eu vou pedir perdão, eu vou fazer isso. Então, você vai jejuar. E você vai pedir perdão para Deus. Você vai jejuar e você pede perdão para Deus. Depois você vai no pastor e confessa. Ó, eu fiz isso. Eu quero confessar. Você confessa. Entrega uma oferta no altar, é importante. E depois você vai lá. E você vai um por um. Confessa, indeniza. Confessa, indeniza. Confessa, indeniza. Todo mundo que quis viver uma história de verdade com Deus, confessou e indenizou. Agora, um exemplo. O primeiro marido da sua esposa, ele pode querer quebrar a sua cara, entendeu? A gente não sabe. Manda por mensagem, tá? Você não precisa falar de frente com ninguém. Sim, ao vivo. Eu sugiro que você mande por mensagem, tá? Ele sabe da sua existência, com certeza, né?
Você pode... Vai que ele pede uma indenização em oração. Vai que ele pede uma indenização em jejum. Entendeu? Só Deus para te ajudar nessa hora. E ele vai te ajudar. Você já tem um caminho. Mas começa a fazer o caminho de volta. E aí, depois, daqui a um tempo, a gente vai ver o que Deus fala em relação a esse seu casamento, tá bom? Aí a gente vai deixar no colo de Deus. Até onde eu sei, até onde eu vejo, Deus não perdoa. Ou perdoa, tá repreendido em nome de Jesus. Deus não sai atropelando as coisas. Ele não vai começar algo destruindo o que aconteceu lá atrás. Primeiro você vai ajustar todo o seu passado. Você vai lá no seu passado, você ajusta tudo, um por um. Depois a gente vai perguntar para Deus, tá? Sobre restauração. É isso, tá bom? Que devocional, hein, gente? Eita, vamos lá. Vou falar só essa e aí a gente finaliza. Eu vou ter que abrir Vou ter que abrir um ao vivo. Perguntas para Polly. Quem cometeu aborto e já participou do Vale do Amanhecer, o que precisa fazer? Senhor. Primeiro que você precisa ter noção do quanto você gastou com aborto, tá? Você gastou quanto? Finaliza daqui 2 horas. Volta. Primeiro, quanto você gastou com isso? Vamos lá, ponto número 1. Você precisa denunciar e renunciar ao aborto, tá? Quanto você gastou com esse aborto? Então, você precisa indenizar. Eu, Poliana, se fosse você, colocaria no altar. Pelo menos de 4 a 7 vezes mais do que você entregava para o Senhor de remissão. Confessava com o pastor. Tem um pessoal do Moriá, anota isso aí, da Zenete, do Moriá. Lá tem um programa que eles recebem oferta de quem fez aborto e tem uma pastora que ela ora sobre isso. Anota essa. E eles pegam esse dinheiro para poder ajudar famílias, assim, deixa eu tentar explicar, crianças que eram para ser abortadas e não foram. Então, crianças que estão para adoção, então esse dinheiro vai justamente para a vida desse tipo de criança, tá? Tem esse programa da Igreja Lagoinha lá de Belo Horizonte, do Moriá. Você entra no site do Moriá, M-O-R-I-A, Moriá. E aí você pergunta como é que tá o programa deles sobre aborto, sobre essa questão que você quer entregar uma oferta de remissão. Pede para a pastora, que é a líder de lá, orar por você, receber essa oferta, pelo menos, tá? E aí você entrega. Geralmente, quem fez aborto tem que denunciar e renunciar. E Vale do Amanhecer faz parte de uma seita, claro, né? E aí você precisa também renunciar e denunciar todas as obras do diabo. Você precisa renunciar a tudo que você já fez lá. Confessa Jesus, batiza. Tem muitas coisas que tem que fazer. A outra, abre caixinha, já tá aberta. Plantou morte, agora vai ter que plantar em vida. É exatamente isso. Você plantou em morte, agora você vai ter que plantar em vida. Senão, não tem como. Gente, eu não vou nem alongar mais, porque senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira fazendo perguntas e respostas, né? Mas vocês estão demais hoje. Estão muito participativos, sejam assim sempre, é ótimo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos tira do engano, Senhor. O diabo, ele coloca uma venda nos nossos olhos, sabe? A gente vai atropelando as coisas. Ninguém é santo demais, ninguém é puro demais, a gente sabe. Nós estamos aqui hoje sem preconceito, sem distinção. Nós estamos aqui hoje, Senhor, tentando realinhar. Senhor, nos ajuda a voltar, Pai, voltar na nossa história e resolver tudo, refazer tudo, Senhor. Eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor derrame um bálsamo na mente de todo mundo que vai assistir esse devocional e que assistiu. Que o Senhor nos ajude a voltar na nossa história e refazer os caquinhos. Sabe, quando o diabo entra, a gente vai ali e destrói. Aí o diabo entra, a gente vai ali e destrói. Só que agora Jesus entrou. Só que quando Jesus entra, não tem como permanecer o pecado. Eu quero declarar nessa manhã Jesus na tua casa, Jesus na tua vida e Jesus na tua história. Tudo que o diabo roubou, nós vamos sim ali, nós vamos ser restaurados
e reconstituídos para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, não é natural. Não é natural. Um homem pegar uma mulher de outra, o cara tá namorando, aí a outra tá casada, e casar, achar que tá tudo certo. Não é natural uma mulher fazer um aborto e achar que tá tudo certo. Não é natural. Isso tem tudo a influência do diabo na nossa vida. E a gente precisa denunciar e renunciar. Não é natural. Vai lá na sua história. Você vai lá na sua história. E você vai refazer esses caquinhos todos. É muito forte isso. Vai lá atrás. Refaz. Indeniza. Restaura. Pede perdão. Vai no teu passado. Dia 1 que eu nasci. Dia 2 que eu nasci. Vai lá. Vai em todo o seu contexto. Vai em tudo. Se dá para conversar com as pessoas, vai. Se não dá, vai no sacerdote. Você precisa ter um sacerdote de confiança. Não segue. Para aqui na tua história. Faz um pause. Pause aí. Vai lá atrás, assim, ó, e vai restaurando as brechas. Sabe? Tem como você construir uma casa sobre areia e ela ficar de pé? Não tem. A primeira tempestade leva ela. Não é? É isso que é. Você seguir na tua história, sem ir no teu passado e não fincar alicerces. A tua casa tá desmoronando. Vai lá atrás. Restaura. Indeniza. Pede perdão. Faz um resgate da tua alma. Eu tenho certeza que o teu futuro será outro. E sabe onde eu vou ver você? Nas ruas de ouro. O lugar para onde você vai é tão chique, mas é tão chique. É tão chique que Jesus, ele quer que você viva em abundância aqui na terra. Sim, em todas as áreas. Para você já ir se acostumando com o que você vai viver no céu. Meu filho, os portões têm pérolas, ruas são de ouro. Você acha que você vai viver uma vida horrorosa e que você vai, do nada, você não vai conseguir nem entender o céu. Deus, ele quer que você volte na sua história, vai restaurando tudo. Aí Jesus vai te dar uma vida e vai te dar lá em abundância. Porque quando você chegar no céu, você já está previamente acostumado, você só vai aumentar o nível, entendeu? Vai lá atrás. Deus te chamou nessa manhã para você ser um aparador de brechas e a tua história ser reconfigurada. Amém? Um beijo. Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, hein? Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que esse devocional agora, na parte que tá falando de Atos, ele tá babado, né, gente? Pelo amor de Deus. Vários deles já entraram assim no nosso roteiro, pelo amor de Deus. Eu vou te dizer, viu? Esse devocional tá demais. Ó, Bárbara, amanhã todo mundo com pipoca. Não. Amanhã todo mundo de jejum, igual a gente tá hoje. Porque quanto mais pessoas em jejum, mais esse devocional fica forte. Porque, né, consagra. Inclusive, eu vou te orientar, todas as vezes que você chegar aqui nesse devocional e você tiver de jejum, espero que só com um chazinho, ou um cafezinho, ou só uma água, você consagra ele. Você fala, Senhor, eu te consagro. Senhor, te consagra esse jejum, em nome de Jesus, esse devocional, te consagro, Pai. Antes de eu ligar, me viu? Oi, bom dia, gente, bom dia, Pai do Senhor. Não, vocês gostaram do devocional de hoje? Vocês gostaram? O pessoal tava pedindo pra Aline me levar pro churrasco, mas vocês não estão entendendo. A Aline me levou ontem pra comer pizza. Aí hoje eu tava tomando chá de espinheira santa. A Aline, gente, me levou pra comer pizza, tá? A Aline não me levou pra comer churrasco ontem, mas tá vendo? A Aline tem que me levar pra comer. A Aline também te ama, Tamires, meu amor. A Aline me levou pra comer pizza. Aí o devocional ficou babado assim, entendeu? A Aline, né, gente? Ela me levou pra comer e já era. Glória a Deus. Um beijo. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.